Questão da Univesp 2021.2. Diz o seguinte: estimativas de entradas decenais de escravos no Porto de Salvador e do Rio de Janeiro de 1700 a 1780. Bora lá. Vamos por partes. 1708 de 1700 a 1780. Isso aqui é o quê? Século XVIII. Vou botar assim para facilitar, tá? Século XVIII. O que a gente tem no século XVIII? O ciclo da mineração. Bora relembrar os ciclos? Os do século é, 16, tá? Porque o Brasil é descoberto em 1500, tá? Do século 16 até o final do século 17, a gente vai ter o boom da cana-de-açúcar, tá? Durante todo o século 18, a gente vai ter a mineração. E século 19, 20, vai ter o café, tá bom? Então 16, 17, cana, 18, mineração, 19, 20, café. Então eu tô falando aqui, ó, da mineração. O que eu tô vendo? Bahia. Bahia, ela fica onde? Litoral do Nordeste. O litoral do Nordeste é, é palco de qual ciclo econômico? Ciclo da cana-de-açúcar. Rio de Janeiro, tá onde? Tá no Sudeste. O Sudeste é palco de qual ciclo econômico durante o século XVIII? É a mineração, tá? Por que o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro tem porto. Lembra que Minas Gerais não tem porto. Então, como é que vai chegar escravos em Minas Gerais sem que se lá não tem porto? E os escravos vêm da África, tá? Então, os escravos desembarcam no porto do Rio de Janeiro e vão lá para as Minas Gerais, tá bom? Então, o que eu tô vendo aqui no gráfico? Eu tô vendo aqui no gráfico, né, aqui, ó, no começo do século XVIII, a quantidade de escravos era alta na Bahia. Por quê? Porque o ciclo econômico do açúcar ainda estava ali, respirando, estava dominando e tudo mais. Mas ao longo do século XVIII, você vai ver que o número de escravos vai diminuindo. Por quê? Porque o nível de procura vai diminuindo. E por que que o nível de procura na Bahia, no litoral do Nordeste, por que que o nível de procura por nova mão de obra, por novos escravos vai diminuindo? Porque o ciclo está se esgotando, o ciclo está perdendo força, tá bom? Já a gente vê o fluxo inverso do Rio de Janeiro. Ó, cada vez mais escravos. Por quê? Porque o ciclo está ficando cada vez mais importante. Que ciclo? O ciclo da mineração. Rio de Janeiro, mineração, tá? Sudeste, mineração. Século XVIII, mineração. Façam esses links cerebrais que vai facilitar. Então, ó, o número de escravos vai aumentando. Por quê? Porque a demanda está aumentando, tá? Então, o ciclo econômico está se tornando mais forte. E qual o ciclo econômico no Sudeste durante o século XVIII? Mineração. Então, entendemos o gráfico. Bora lá. Os dados do gráfico revelam, letra A, o aumento das alforrias dos escravos urbanos na colônia e o auge dos engenhos de açúcar no Nordeste. Tá tudo errado, né? Primeiro que o número de alforrias eh, não teve esse grande aumento, né? E segundo que o auge dos engenhos foi no século passado, tá? Foi no século XVI, século XVII, não no século XVIII. Aqui, ó, os engenhos aqui representados em vermelho, ó, caindo, tá vendo? Perdendo sua importância, tá? Então, letra A tá falsa. Letra B. Mudança na mão de obra da América Portuguesa e o esgotamento das minas de ouro no interior. Bora lá. Mudança de mão de obra da América Portuguesa. Quem era a mão de obra predominante do ciclo da cana-de-açúcar? Lá nos engenhos. Eram os escravos. Quem é a mão de obra dominante na mineração? Os escravos. Então não houve mudança na mão de obra. A mão de obra continua sendo mão de obra escravista. Letra B, falsa. Letra C. O fluxo estável de africanos e o deslocamento econômico do sul
para o nordeste da colônia. Do eixo econômico do sul para o nordeste da colônia. Isso aqui também está tudo errado, né? Por quê? O fluxo de escravos ele não é estável, ele é instável. Veja aqui no gráfico que ele sobe e ele desce, tá bom? Aqui no gráfico, subindo e descendo. Não é uma reta, não é estável. Ele é instável, sobe e desce. Letra D. Letra C também está errada. Letra D. O crescimento da população devido à riqueza do ouro e o encarceramento e o encarecimento de mercadorias nos portos coloniais. Crescimento da população. O que está vendo crescimento da população? Ele está falando da estimativa de chegada de escravos, não está falando de índice demográfico, de nascimento de pessoas. O gráfico está mostrando entrada de escravos. Letra D tá falsa. Letra E, ampliação do tráfico de escravos no Atlântico e a progressiva importância comercial do porto do Rio de Janeiro. É exatamente isso, ó. Tá chegando cada vez mais escravos e cada vez mais escravos no Verdinho, ó, no Rio de Janeiro. O porto do Rio de Janeiro tá ficando cada vez mais importante. Então é isso, gabarito letra E.